Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre o segredo de se tornar o maior. Eu quero ler uma passagem que está em Lucas, capítulo 22, versículo 25 ao 27, na NVI, na Nova Versão Internacional, que diz o seguinte: Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Glória a Deus, amados, aqui está o segredo. Muitas pessoas querem crescer, se tornar grande, né? Querem governar, ter autoridade, né? E querem muitas vezes crescer muito na sua vida, mas eles não percebem que é servindo, que é se dispondo em servir, que vai haver o crescimento, que a pessoa vai ficar grande. É isso que Jesus está falando aqui. Olha só o que ele diz. Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Assim ele está dizendo no mundo. Mas agora no reino de Deus ele diz que é diferente. Mas vocês não serão assim. É o contrário, diz ele. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Então, aquele que é grande, aquele que governa, que tem que viver essa dimensão mais elevada, que é a realidade, que é o espírito, que é servir. E aí ele vai detalhando o assunto e no final ele diz: olha só, por isso que eu sirvo. Olha só como é que continua. Né? Aquele que governa como que serve. Agora veja bem, pois quem é maior? É o que está à mesa ou o que serve? E agora? Aí ele ainda explica, não é o que está à mesa? Sim, esse é o maior. Mas olha só, mas eu estou entre vocês como quem serve. Então aquele que governa, aquele que é o maior, aquele estaria como servo. Veja bem, por isso o serviço, o servir é tão precioso ao Senhor. Mas precisamos cuidar para sermos primeiro alinhados à vontade de Deus, alinhados à sua palavra, ou seja, passar pela transformação do ser natural, carnal, em um ser espiritual, ou seja, de uma pessoa que age pela mente humana, caída, adâmica, pecaminosa, agora começa a andar pelo Espírito, ou seja, pela fé. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, né, 5:16, ele diz: andai no Espírito e jamais satisfaça a vontade humana, a vontade natural, carnal, não. Faça a vontade do Espírito. Ele diz: ande na presença, ande no Espírito. Quer dizer, ande com Jesus, ande com o Espírito. Ande na minha presença e ser perfeito, o Senhor disse certa vez para Abraão lá no passado já. Né? Então, é na presença do Senhor, ou seja, no Espírito. E quando Paulo usa o termo em Cristo, ele também está falando no Espírito. Por isso que ele diz que em Cristo somos mais que vencedores. Então veja bem a importância de vivermos essa dimensão mais elevada, a dimensão da fé. O próprio apóstolo Paulo também diz que Deus nos escolheu para vivermos pela fé e não por vista. Ou seja, não de uma forma natural, carnal.
mas pelo Espírito, pela fé, ou seja, pelo Cristo maravilhoso, que através do Espírito veio habitar no centro da nossa vida, através da sua palavra, ser guiado pelo Espírito Santo, como Paulo também fala em Romanos 8,14, que filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ali que reside toda a maravilha de Deus. Amém, mas então vamos refletir profundamente sobre essa palavra, que é essa que é a realidade, ela que é espírito e vida. Ela que nos ergue, ela que nos tira de qualquer circunstância, dificuldade, situação adversa que você possa estar enfrentando, porque é por causa da natureza humana caída que traz tanto sofrimento, tanta dor, tanta queda, tanto retrocesso, mas a vida nova, a vida do Espírito, a vida da fé te ergue, não importa qual for a tua situação, ele te tira ali que nem um guindaste, ser totalmente transformado e colocado numa posição de glória, numa posição mais elevada. Por isso que também o apóstolo Paulo diz, na sua epístola, que Deus nos assenta em Cristo Jesus acima das regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, espírito dominador do mundo tenebroso. Isso quer dizer, acima de toda situação adversa que você possa estar enfrentando agora. Então vamos orar, mas eu gostaria, antes de orar, que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar também nos seus contatos. Que mais pessoas venham tomar conhecimento e viver esse segredo como realidade, para crescer, para ter uma posição mais elevada, como o Senhor já determinou. Ser mais que vencedor está acima das circunstâncias, situações, as dificuldades. Por isso que Jesus também disse, para nos motivar, nos animar, no mundo vocês terão aflições, vocês irão enfrentar problemas, dificuldades, tribulações, prova, mas tenha bom ânimo, eu venci e você comigo vai vencer também. É isso que o apóstolo Paulo disse quando diz que em Cristo somos mais que vencedores. Vocês não precisam esmorecer diante dos obstáculos, diante das adversidades, diante das provas, diante das tribulações, não, mas usá-lo como uma escada para subir mais alto, de uma forma mais elevada, mais gloriosa, experimentar a vitória completa, plena. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por essa notícia fantástica, esse falar teu ao nosso coração tão elevado, tão glorioso. Como diz o próprio salmista, que nós não podemos nem entender, mas nós podemos crer, Senhor. Então acrescenta a fé necessária agora. Cada um possa crer nessa palavra tua, que tu velas em cumprir ela, Senhor, e tu recompensa aqueles que creem. Então acrescenta esta fé, Senhor, que cada um possa estar sendo elevado agora na dimensão do Espírito, na dimensão da fé, qual o Senhor já determinou de antemão, Senhor, para vivermos, Senhor, e glorificar o teu nome, Pai. Em nome de Jesus, ricamente abençoado, em nome de Jesus, shalom, shalom a todos.